Boa tarde para todos vocês. Agora, nesse momento, nós vamos corrigir atividades sobre elementos da comunicação. É um exercício e esse exercício tem duas questões, né? A primeira questão, ele tem aqui um poema de Fernando Pessoa, é um poeta do modernismo português. Ele escreveu uma obra chamada Mar Português, aonde nesse livro ele contém uma coletânea, né, de poesias, onde ele vai falar sobre os feitos dos portugueses no tempo da expansão marítima. Porque no tempo da expansão marítima, os portugueses eles eram, né, bem fortes, eles conseguiam conquistar terras, é tão tal que o Brasil ele foi colônia de Portugal na época dessa expansão marítima. E aqui o Fernando Pessoa ele coloca um poema, né, de 3 estrofes. Ele coloca assim: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram? Aqui nesse momento, Fernando Pessoa ele está falando ao mar. Aqui no caso, ó mar salgado é um vocativo, ele está falando com o mar, chamando a atenção ao mar. Na verdade, não é o Fernando Pessoa, né? É o eu lírico. Certo? Aí, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram? Aqui, Fernando Pessoa, o eu lírico, é como se o próprio povo português estivesse falando. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. E aqui ele faz a seguinte pergunta, né? Ele pergunta aqui quem é, no caso, o emissor dessa mensagem aqui. Aqui é uma mensagem, apesar de ela estar em forma de poesia, mas ela é uma mensagem que foi passada aqui. Ele pergunta, a letra ele pergunta quem é o emissor. Aqui quem é o emissor? Gente, aqui quem é o emissor é como se fosse o próprio povo português falando. O próprio povo português aqui falando nesse momento. Quando ele diz assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, né, os próprios portugueses, né, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Aqui é como se fosse o próprio povo português falando. Então aqui são os portugueses. O eu lírico aqui, o emissor aqui, são os portugueses. É como se fossem os portugueses que estivessem enviando essa mensagem aqui para o mar. E quem vai ser o receptor? O receptor é o mar, né? O próprio mar. Quando ele diz assim, ó mar salgado, ele está chamando o mar, conversando o mar. Ele diz assim, olha, na segunda estrofe. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Esse nosso aqui também enfatiza quem é o emissor, certo? O emissor, no caso aqui, são os portugueses. E o receptor é o mar, certo? O receptor é o mar, porque é como se o português, o povo português, os portugueses estivessem enviando essa mensagem ao mar, essa mensagem de tristeza, de dor, de sofrimento, que as mães ficaram chorando pelos filhos terem ido para o mar, né? Enfrentar o mar e morrer. Nessa época aqui, eles não sabiam como era o mar, o que é que tinha depois de um certo espaço ali do mar, né? Um certo momento ali no mar, eles não sabiam o que eles iriam encontrar, se eles iriam encontrar um abismo, se eles iriam encontrar um monstro. Então, existe muita mitologia aí em relação ao mar, que tinha um certo ponto do mar em que tinha um monstro lá, ou que tinha um abismo que devorava os navegantes que iam. Então, nessa época tinha muito esse mito aí, né? Até porque eles não conheciam, né, todo o mar, não sabiam o que é que tinha ali por trás. Então, o emissor são os portugueses e o receptor é o mar. E a mensagem? O que vai ser a mensagem? A mensagem é tudo que está sendo dito aqui. Tudo que está sendo dito aqui para o mar. É aquilo que os portugueses estão dizendo ao mar. Os portugueses estão dizendo aqui, né?
Os portugueses, aqui no caso, eles fazem referência à tristeza que os portugueses estavam enfrentando em relação às mães que perderam seus filhos, que ficaram chorando, às noivas que não casaram porque os seus noivos tiveram que ir para o mar. E fala aqui também do perigo. Então, toda a mensagem aqui, ela faz referência à tristeza pelo qual o povo português passava. Então, a mensagem aqui é tudo que está escrito. E a mensagem ela faz referência à tristeza enfrentada pelos portugueses em relação a tudo que eles estavam enfrentando por ter que enfrentar o mar, pelos homens terem que enfrentar o mar, né? Porque as mães ficavam em casa e as noivas ficavam em casa, as mulheres ficavam em casa e os homens tinham que ir para o mar, para desbravar o mar, para tentar conquistar novos mundos, novos horizontes, novas terras. E quem vai ser o código aqui? O código, o que é o código? O código aqui, gente, ele vai ser a língua portuguesa, a língua que foi utilizada para produzir a mensagem, né? Produzir informação. Então, o código aqui é a língua portuguesa, na sua forma escrita, tá bom? Aqui foi escrito, ó, palavras escritas. Poderia ser na forma oral, mas aqui no caso é na forma escrita. Então, é a língua portuguesa. Então, o código é a língua portuguesa na sua forma escrita. E o que vai ser o canal? O canal é o meio que possibilita o envio da mensagem. Essa mensagem foi mandada através de quê? Através de uma carta? Através de um e-mail? Através de um outdoor? Através de um livro? Não, foi mandada através de um poema. Então, o canal aqui que foi utilizado para enviar essa mensagem foi um poema de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ele não viveu, né, nessa época aqui da expansão marítima, mas ele retratou no seu poema mais ou menos como foi a expansão marítima. E o contexto? O contexto é o contexto da expansão marítima. Os males que a expansão marítima ela trouxe para a população. Trouxe para as mães, trouxe para as filhas, trouxe para as noivas, trouxe para a esposa. Então, os homens, eles iam para o mar, tentar desbravar o mar, mas eles não sabiam se iriam voltar. Muitos não voltavam mais. Então, o contexto aqui é sobre os males da expansão marítima, né, que foi causado na vida dos portugueses. Então, esse é o contexto. Esta é a situação, tá bom? Então, vamos à segunda questão. A segunda questão, ele pede que vocês conceituem os elementos da comunicação, né? Então, isso aqui é fácil, né? Quem é o emissor? O emissor é quem envia a mensagem. No caso lá do poema, foram os próprios portugueses que estavam enviando a mensagem. Quem é o receptor? O mar, né? No caso lá. Então, o receptor é aquele que recebe a mensagem. O emissor, ele envia a mensagem, é o eu. E o receptor, ele recebe a mensagem, tá bom? E quem vai ser o código? O código são os signos, são os sinais utilizados para transmitir a mensagem. Esses sinais, eles podem ser escritos, pode ser a língua portuguesa. Esses sinais podem ser gestos. Esses sinais, eles podem ser símbolos. Esses sinais, eles podem ser a língua escrita, a língua oral. Esse código, ele pode ser tudo isso aí. Ele pode ser os signos ou os sinais que são utilizados para transmitir. No caso aqui do poema O Mar Português, o código utilizado foi a língua portuguesa na sua forma escrita, mas poderia ser utilizado, quem sabe, sinais, né? Quem sabe, símbolos, né? Utilizado para transmitir essa mensagem. E o que é a mensagem? A mensagem são todas as informações transmitidas. Toda informação transmitida é a mensagem. Então, aqui no caso, ó, tudo isso aqui que foi escrito na língua portuguesa escrita é a mensagem. E o canal? O canal é o meio que possibilita o envio da mensagem. Uma carta, que nem é mais utilizada, pode ser um canal. Um telefonema pode ser um canal. Um e-mail pode ser um canal. Um poema,
um livro, um outdoor. Existem vários tipos de canal. Tudo aquilo que possibilita que eu envie a mensagem ou receba a mensagem é o canal. E o contexto é a situação comunicativa em que se encontram os interlocutores. Essa situação de comunicação pode ser uma situação de estudo, por exemplo, nesse momento aqui que eu estou aqui passando essa mensagem para vocês, o contexto aqui é o contexto de correção da atividade. Correção da atividade sobre os elementos da comunicação. Aqui é o contexto, aqui é a situação, ou seja, é o referente. O contexto também ele é chamado de referente, é a mesma coisa. Então, gente, aqui está a correção das duas questões. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E até a próxima correção, tá? Então, fiquem em paz. Tchau.